Olá, olá pessoal, vamos aqui, conforme prometido, resolver as questões da atividade extra da unidade 1, da disciplina Variáveis Complexas 1. A primeira questão pede para calcular a raiz quadrada do número A, onde o número A tem essa expressão, ou seja, o número A é 1 menos 2 vezes raiz de 6 i. Este é o número A. Bom, raiz quadrada de A, que é o que queremos determinar, é um certo número complexo Z e nós sabemos que a propriedade que define Z é que o quadrado de Z é igual a A. Considerando Z, como a nossa incógnita aqui, ou seja, x mais y, o z ao quadrado é exatamente x quadrado menos y ao quadrado mais 2xy vezes i. Lembrando que quando você calcula o z ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, tá? Então tem que lembrar desse fato. E eu sei que z ao quadrado é a, ou seja, essa expressão aqui é o a, que é 1 menos 2 vezes raiz de 6i. Portanto, o x quadrado menos y ao quadrado é 1 e 2xy é menos 2 raiz de 6. O xy é menos raiz de 6, tá? Ou seja, x ao quadrado e y ao quadrado é 6. Lembrando que x e y aqui são números reais, tá? O y ao quadrado, pessoal, por essa expressão aqui, eu sei que y ao quadrado é x ao quadrado menos 1. Então, como o x ao quadrado vezes y ao quadrado é 6, colocando aqui no lugar do y ao quadrado o x ao quadrado menos 1, temos que x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 é 6, ou seja, x à quarta menos x ao quadrado menos 6 é 0. Fazendo o uso daquela técnica padrão, essa equação aqui é chamada de biquadrada, eu defino a variável alfa como sendo x ao quadrado menos alfa menos 6 igual a 0, é exatamente essa mesma equação na variável alfa. Usando Bhaskara, delta dessa equação é 25, portanto, alfa é 1 mais ou menos 5 sobre 2, ou seja, alfa é 3 ou alfa é igual a menos 2. Ora, o alfa é x ao quadrado. Como x é um número real, x ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, o alfa não pode ser menos 2. Tá? O alfa tem que ser 3, ou seja, x ao quadrado é 3. O x é mais ou menos raiz de 3. Temos duas escolhas para x. Para cada escolha que você faz aqui para x, lembrando que o x vezes y é menos raiz de 6, então o y vai ser menos mais raiz de 6 sobre 3, ou menos mais raiz de 2. O que significa esse menos mais? Significa que se você escolhe o sinal positivo para x, o y vai ter sinal negativo. Se você escolhe o sinal negativo para x, o y vai ter sinal positivo. X e y têm sempre sinais trocados. Ou seja, as raízes, nós temos duas raízes para A, são as seguintes, mais ou menos, raiz de 3 menos raiz de 2i. Este é o resultado final. A questão 2 pede para calcular A mais BI elevado a I, onde é importante você lembrar que o A mais BI elevado a I é exponencial de I vezes log de A mais BI. Tá? Então, A mais BI é um R vezes E elevado a I θ,
tá? O R é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o θ é o arco tangente de B sobre A, onde A é diferente de zero. Aqui eu estou usando a fórmula geral, A mais BI elevado a I. Depois a gente vai atribuir valores para A e para B. Então, o log de A mais BI é log da raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais I vezes o arco tangente de B sobre A. Obviamente, se você estiver considerando o ramo principal do logaritmo, esse arco tangente aqui está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ou entre menos π e π, a depender do tipo de ramo que você escolhe para a função logarítmica. Se você desenvolve essa expressão, você encontra que A mais BI elevado a I é a exponencial de menos arco tangente de B sobre A mais I log de raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é exponencial de menos arco tangente de B sobre A, correto? Vezes cosseno do log de raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais I seno log de raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso que nos interessa no exercício proposto é o caso em que A igual a B igual a 1. Né? E aí eu encontro que 1 mais I elevado a I tem essa expressão aqui. Exponencial de menos π sobre 4 vezes cosseno de log de 2 mais I seno de log de 2. Ou se você considera A igual a B igual a 2 raiz de 2, nós temos essa outra expressão aqui. A 2 raiz de 2 vezes 1 mais I elevado a I vai ser exponencial de menos π sobre 4 vezes cosseno do log de 4 mais I seno do log de 4. Ok? Então, temos aí essas duas possibilidades, essas duas respostas. Ok? Outro exercício, verifique se as funções abaixo são holomorfas em C. Aqui eu peço para você marcar V ou F, onde V representa que a função é holomorfa, tá? Então, para verificar se a função é ou não holomorfa, você tem que verificar as equações de Cauchy-Riemann. Então, no item A vai dar falso, tá? E aqui, basicamente, você percebe que aparece o conjugado de Z, não é? O item B também é falso, cosseno de Z conjugado. O item C é falso. Por que é falso? Porque eu estou perguntando se as funções são holomorfas em C, ou no plano complexo inteiro. E o item C não está definido na origem, no 0, 0, né? No Z igual a 0. Então, obviamente, essa função ela não é holomorfa no plano complexo inteiro. O item D, que é seno de Z, ela é holomorfa. O item E, que é a função x² mais y², não é holomorfa, é uma função real. A gente viu que uma função real nunca vai ser holomorfa. O item F também não é holomorfa, que é uma função complexa de módulo constante igual a 1. A gente viu que funções complexas com módulo constante não são holomorfas. O item G é só você verificar as equações de Cauchy-Riemann e você vai verificar que, de fato, elas são holomorfas. E o item H, se você verificar as equações de Cauchy-Riemann, você vai verificar que elas não são holomorfas, tá? O item H não é uma função holomorfa porque não satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. A parte real e a parte imaginária não vai satisfazer a equação de Cauchy-Riemann e, portanto, não é uma função holomorfa, tá bom? E assim a gente encerra.